Bem, doutores e doutoras, é um prazer em revê-los e vamos abordar nesse bate-papo uma introdução às ciências ambientais. Ecologia 1. Falaremos de ecologia e conceitos sobre essa disciplina com mais detalhes futuramente, né? A princípio, ecologia, essa palavra vem do grego, né? A palavra eco vem do grego oikos, que é casa, lugar onde se vive, o ambiente onde se habita. E logia vem do logos, que é estudo, compreensão. Então, ecologia, semanticamente, etimologicamente, é o estudo do ambiente onde se vive. Mas como aqui a gente vai tratar apenas de uma apresentação, eu vou falar para vocês um pouco do fluxo da energia e da reciclagem da matéria no meio ambiente, no ambiente. Então, para isso, a gente vai abordar alguns conceitinhos básicos de fluxo de energia e do ciclo da matéria, na verdade, dos nutrientes no ambiente. Estão preparados? Então vai lá e, como sempre, convida aí todo mundo que estiver em casa, mamãe, papai, titia, tio, irmã, irmão, avô, avó, todo mundo que estiver em casa para a gente assistir junto, debater junto, refletir junto, analisar junto e todo mundo ajudando em fazer as tarefas no final desse vídeo. Ok? Vamos lá então? Pois é, doutores e doutoras, a nossa apresentação começa aqui com esse quadrinho, né, cedido pela Khan Academy, que é um site que eu sugiro a todos vocês, tá? É um canal no YouTube, lá é muito legal, e esse quadrinho foi tirado deles, né, desse canal. Esse quadrinho mostra o fluxo de energia e a reciclagem da matéria. Vocês observam aí que tem as plantas, elas servindo de alimento para os herbívoros, né, que servem de alimento, por sua vez, para os carnívoros. E todos esses níveis, eles servem de matéria a ser decomposta. Então, o nome desses organismos serão os decompositores. A gente vai ver a seguir com mais detalhes sobre todos eles. Mas o que nos interessa aqui é como a energia que as plantas transformam, né, a partir da luz solar, ela é passada de forma unidirecional e decrescente para os demais níveis tróficos, né, os consumidores primários, secundários, e todos eles vão ceder finalmente essa energia aos decompositores, assim como a matéria, né, os nutrientes vão passando de nível trófico para nível trófico. Tá? Nós vamos ver a eficiência desse sistema, as perdas, né, e os resultados que vão ser oferecidos. Espero que aproveitem. Então, fluxo de matéria e energia. Na verdade, o fluxo é de energia. Tá? A matéria ela participa de um ciclo, ok? Então, entende-se por fluxo de matéria ou energia o caminho percorrido pela matéria, também chamada de biomassa, ou pela energia ao longo de um ecossistema. Trata-se de um processo fundamental para o funcionamento e a manutenção de um ecossistema, podendo ser representado como uma pirâmide chamada de pirâmide trófica ou pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica é, portanto, um modelo didático usado na ecologia para esquematizar o fluxo de matéria e energia presentes em um ambiente, com base nas relações ecológicas existentes entre esses seres vivos, né, os seres que ali habitam. Então, o fluxo de energia e o ciclo da matéria, ele pode ser representado didaticamente por pirâmides ecológicas. E a gente vai ver isso a seguir. Para entender melhor o fluxo de energia e o ciclo da matéria na natureza, a gente tem que saber o que é um ecossistema e uma cadeia alimentar. No quadro oferecido, vocês podem ver muito bem, doutores e doutoras, que a fonte primária de energia é o Sol. Tá? O Sol ele fornece primariamente energia para o ecossistema ou para os ecossistemas. Né?
ecossistema e cadeia alimentar, a gente vai ver logo logo em sua definição conceitual. Mas aqui dá uma ideia geral de como tanto a energia como a matéria percorrem a natureza. Né? No caso da energia, é um fluxo, porque é uma única direção, ele é unidirecional e também é decrescente. Ele vai, ao passar de um nível a outro, ele vai diminuindo, a energia vai diminuindo, e a gente pode já ter uma noção de como a matéria se recicla aqui nesse quadro expositivo. Vamos ver isso com mais detalhes, tanto o ecossistema quanto a cadeia alimentar, mais adiante. Então, doutores e doutoras, vamos ver primeiro o ecossistema. Então, para compreender o conceito de fluxo de energia ou de biomassa, é importante entender como estão dispostos os organismos em um ecossistema, bem como as relações estabelecidas entre eles, pois é através dessa relação que a energia e a matéria são deslocadas no ecossistema. Entende-se, então, por ecossistema o conjunto de fatores bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, que são aquilo não vivo, clima, água, nutrientes no solo, luminosidade, etc., que se interagem em uma determinada localidade ou região. Pode ser entendido também como conjunto de comunidades existentes em uma região, junto com os fatores ambientais e climáticos disponíveis. Uma característica fundamental de um ecossistema é a relação estável entre o espaço físico, o fluxo de energia e os fatores bióticos e abióticos. Com isso, nem todo sistema biológico pode ser chamado de ecossistema, caso não seja autossuficiente e não possua autorregulação. Então, nem todo o ambiente natural observado é um ecossistema. O que garante a esse ambiente o adjetivo de ecossistema? É que ele tem que ser autossuficiente e que ele tem que ser autorregulado, ok? Um aspecto muito importante é que os seres vivos que compartilham o mesmo ecossistema podem se relacionar através de relações ecológicas, que podem ser harmônicas quando há o benefício de pelo menos um dos integrantes, sem o prejuízo do outro, ou desarmônicas, quando há o prejuízo de pelo menos um dos integrantes que se relacionam. A gente pode ter, por exemplo, em relações harmônicas, tem aí o mutualismo, em que dois organismos de espécies diferentes interagem ajudando um ao outro, ou seja, há benefícios para os dois. Tá? Dentre as relações desarmônicas já conhecidas, o predatismo e a herbivoria, ou herbivorismo, estão diretamente relacionados com o conceito de fluxo de matéria e energia. O predatismo é a relação ecológica em que um animal consome o outro animal para fins alimentares e de sobrevivência. Tem o predador, aquele que caça, e a presa, aquele que é caçado, aquele que, dando azar, vai ser comido. O predatismo é a relação ecológica em que um animal consome outro animal para fins alimentares e sobrevivência, como foi já dito. Já a herbivoria é o consumo de plantas e vegetais por outros animais. Estes herbívoros também para se alimentar e sobreviver. Ou seja, enquanto que o predatismo é um animal comendo o outro, né, caçando o outro, ou seja, o predador caçando a presa, na herbivoria ou herbivorismo, você tem o consumo de plantas e vegetais por animais, né? São os herbívoros. Também esses vão se alimentar das plantas para sua sobrevivência. Dessa forma, a matéria consumida pelos organismos e a energia gerada estão diretamente relacionadas com esse tipo de relação e, portanto, as relações ecológicas estão relacionadas com o fluxo de energia. Falaremos mais sobre relações ecológicas quando nos aprofundarmos no conceito de ecologia. Por hora, isso aqui é mais do que suficiente para a gente entender essa apresentação inicial.
Então, doutores e doutoras, dando sequência aí o conceito de cadeia alimentar, que é outro conceito importante para auxiliar a compreender a complexidade do fluxo de matéria em um ecossistema. Também de energia, óbvio, que também está relacionado com as relações desarmônicas já citadas. Então, esse é o conceito de cadeia alimentar. A cadeia alimentar, portanto, é um modelo didático que visa organizar e exemplificar o percurso de matéria orgânica dentro de um ecossistema através das relações de herbivoria ou predatismo existentes entre os integrantes desse ecossistema. Dentro de uma cadeia alimentar, os organismos que a constituem e que se relacionam estão dispostos em níveis chamados de níveis tróficos. Cada nível trófico apresenta um animal ou um conjunto de animais que compartilham nutricionalmente o mesmo nicho ecológico, possuindo assim os mesmos hábitos alimentares. Gente, nicho ecológico está relacionado com a função que um determinado grupo de ser vivo tem no meio ambiente. Tá? Esse grupo de ser vivo, ele vive num local, numa localidade. Isso aí é chamado de habitat. O habitat é o local onde vive determinado grupo de ser vivo. Já o nicho é o papel que ele desempenha nesse hábito. Aqui a gente vai ver relacionado aos hábitos alimentares. A gente pode observar aqui os níveis tróficos, né? Os níveis tróficos, então, podem ser divididos em, primeiro, produtores, organismos autótrofos que produzem o próprio alimento. Autótrofo é aquele ser que produz o próprio alimento. Em termos energéticos, são os organismos que convertem energia química inorgânica ou luminosa em energia bioquímica. A conversão de energia luminosa em energia bioquímica, a gente sabe que é a fotossíntese. Energia química inorgânica em energia bioquímica é a quimiossíntese. Tá? Outro nível trófico é o dos consumidores, organismos heterótrofos, né, que consomem a energia e a biomassa presentes no nível trófico abaixo do que se encontra. Então, os heterótrofos eles não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, então tem que consumir isso na natureza. São, portanto, organismos que consomem outros organismos e podem ocupar diferentes níveis tróficos. Por exemplo, os consumidores primários se alimentam dos produtores através da relação de herbivoria. São os herbívoros. Os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários. Os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários através de relações de predatismo. Esse quadro de níveis tróficos relacionados especificamente aos consumidores, é bom a gente lembrar que ela não pode ser muito longa. Eu falei em primário, que são os herbívoros, aí quem come os primários já é predação, né? Já são carnívoros, e são os consumidores secundários, e quem come os consumidores secundários, claro, também carnívoros, são os consumidores terciários. Isso daí não pode ser muito extenso, a gente vai ver que é justamente por causa do fluxo de energia. Vai ter um momento que a energia passada de um nível ao outro vai ser tão baixa que não compensa a ação. Então fique atento a esse detalhe. E por fim, falando aí do último nível trófico, são os decompositores, né? Esse é o último nível trófico, é composto pelos organismos que se alimentam de matéria morta e em decomposição. São organismos que se alimentam dos restos mortais ou alimentares dos demais níveis tróficos. Dentre esse nível estão os fungos e algumas bactérias. Também coloca aqui alguns protozoários, embora haja controvérsia na inclusão dos protozoários nesse nível trófico. Eu prefiro me limitar aos fungos e às bactérias. Aqui embaixo a gente observa aí um pequeno quadrinho de exemplo de uma cadeia alimentar. Você tem lá o produtor, né, um vegetal, servindo de alimento. A direção da seta indica isso, ele está servindo de alimento para um consumidor primário, provavelmente um inseto herbívoro,
que serve de alimento ao consumidor secundário, uma ave, tá? E essa ave serve de alimento a outra ave de maior porte, que é o consumidor terciário. Já é, né? Nós temos aí secundário e terciário como predadores. O inseto ali descrito é um herbívoro. E todos esses níveis, eles vão ser, no final, decompostos pelos decompositores ali, muito bem exemplificado pelo um cogumelo, por uma dupla de cogumelo, que é o corpo de frutificação de um tipo de fungo, da divisão chamada Basidiomycetus, né? Então, falando mais sobre o fluxo de energia, especificamente, a energia presente em um ecossistema caminha entre os diversos níveis tróficos, com base na alimentação dos organismos, que tem como objetivo principal adquirir energia para ser armazenada e utilizada nos diversos processos metabólicos. Dessa forma, o fluxo de energia em um ecossistema inicia-se com os produtores, que conseguem converter energia luminosa através da fotossíntese ou inorgânica, através da quimiossíntese, em energia bioquímica, que o organismo utilizará para o seu desenvolvimento e sobrevivência. Conforme o nível trófico vai se elevando ao longo da cadeia, a energia do sistema tende a diminuir, ao passo que um organismo se alimenta do outro. Parte dessa energia é perdida na forma de calor ou utilizada para os seus próprios processos metabólicos. Portanto, a energia dentro de uma cadeia alimentar tende a diminuir de um nível trófico para o outro. Esses dois parágrafos demonstram bem o que eu disse sobre o fluxo de energia ser numa única direção, ou seja, unidirecional e decrescente. Tá? Ao passo que ela vai passando de um nível trófico para o outro, ela não retorna e ela vai diminuindo. A pirâmide ecológica de energia, dessa forma, apresentará um único arranjo, com a base sempre maior que os demais níveis, sempre expressa em caloria por metro quadrado ano, tá? Calorias por metro quadrado ao ano, ou ainda quilocaloria por metro quadrado ao ano. Tá? Então, essa é a unidade de medida. Essa energia ela é uma grandeza física, e a gente já estudou que uma grandeza física é aquilo que pode ser medido ou comparado, e é associado a um valor numérico e a uma unidade de medida. Então, está aí a unidade de medida de energia no fluxo de energia que nós estamos estudando. Só para exemplificar o que foi falado, olha a pirâmide de energia nesse primeiro quadro, né? Lembrando sempre que a sua unidade de medida é em quilocaloria por metro quadrado ao ano. Então, nós temos aí a base do produtor bem maior do que as demais. E de uma forma decrescente, lembra? A energia ela vai diminuindo. Então, de um nível trófico, a gente observa o consumidor em vermelho, o consumidor primário, já é uma barra menor, ou seja, a energia que foi passada a ele, ela é menor. Por que ela é menor, doutores e doutoras? Primeiro que os produtores, ao converter energia luminosa, energia química e energia bioquímica, uma parte ele usou e uma parte ele perdeu, geralmente na forma de calor, né? Energia dissipada. Então, ele oferece ao próximo nível trófico uma quantidade de energia menor. O consumidor primário, o herbívoro, comeu lá o vegetal. Uma parte da energia que ele consumiu, ele usa, é óbvio, para os seus processos metabólicos, e uma parte é perdida, é dissipada para o ambiente, normalmente na forma de calor. E assim por diante. Então, você vai chegando ali no consumidor terciário com apenas 5 quilocalorias por metro quadrado ao ano, enquanto que lá no início havia 9.000 quilocalorias por metro quadrado ao ano. Isso é um bom quadro para exemplificar como ela vai decaindo ao longo dos níveis tróficos. Isso, lembrem,
justifica não ter níveis tróficos infinitos, ou pelo menos longos, porque senão a energia vai ser tão pequena que vai ser transferida que não vai garantir a sobrevivência do organismo. Tá? No quadro ao lado, você tem exatamente a mesma coisa, só que descrito aí a barra de decompositores. Os decompositores geralmente não são considerados nas pirâmides ecológicas, pois isso dificulta o entendimento didático do esquema, uma vez que todos os organismos estão submetidos à ação dos decompositores. Ainda assim, em algumas pirâmides, como essa segunda aqui, os decompositores são representados com um bloco à parte, o qual está presente em todos os níveis tróficos. Eles decompõem a matéria, então eles pegam a parte da energia residual de cada nível trófico. Por isso que é muito difícil da gente descrevê-lo de forma gráfica, tá? Mas aqui tem uma tentativa nesse segundo quadro. Então, doutores e doutoras, embora o termo mais adequado para a matéria, ou biomassa, seria reciclagem, ou ciclo da matéria, como nós vamos ver a passagem dessa biomassa de um nível trófico para o outro, a gente aqui pode chamar de fluxo, tá? Porque a gente está observando a passagem da matéria de um nível trófico ao outro. Vamos ver que o texto ele vai corroborar isso que eu acabei de dizer. Olha, o fluxo de matéria ou biomassa está diretamente relacionado com o fluxo de energia em um ecossistema. Isso porque, ao se alimentar para adquirir energia e outros compostos, o organismo ingere uma quantidade de biomassa pertencente ao organismo que ele consumiu. Parece óbvio. Dessa forma, a quantidade de matéria consumida em um determinado nível trófico pode ser esquematizada em uma pirâmide de biomassa, geralmente expressa em gramas por metro quadrado. Dessa forma mais comum, ou seja, de forma mais comum, em um ecossistema, a quantidade de biomassa ou matéria pertencente ao nível trófico dos produtores é maior e, à medida que se avança para os níveis tróficos posteriores, a quantidade de matéria tende a diminuir, ou seja, fica com um aspecto semelhante ao fluxo de energia. Por exemplo, a quantidade de vegetais para um determinado bioma é maior em biomassa que a quantidade de gafanhotos que se alimentam desses vegetais. Óbvio, senão ia faltar comida para os gafanhotos. A quantidade de gafanhotos, por sua vez, é maior que a quantidade de pássaros que se alimentam deles. Segue a mesma linha de raciocínio. Com isso, a pirâmide de matéria é comumente representada com a base maior que o topo, que é uma pirâmide idêntica ao de energia. Vamos ver então como é que isso é graficamente? Olha só, esse primeiro quadro aqui, lembrando sempre que agora a unidade de medida dessa grandeza é grama por metro quadrado. Você vê, o produtor, a base é mais larga, né? A barra é mais larga, o consumidor primário, que é mais larga, o consumidor secundário, e que é mais larga, o consumidor terciário, nessa pirâmide de matéria ou biomassa. Você vai... Lembra da historinha do gafanhoto, do vegetal, do gafanhoto, do pássaro e assim por diante. Em alguns casos, entretanto, a pirâmide de biomassa terá a base menor que os níveis subsequentes. Isso ocorre quando os produtores, embora ocupem uma área extensa, possuem biomassa bem pequena, como nos biomas marinhos, em que os produtores podem ser espécies de fitoplânctons que possuem massa em gramas pequena, muito embora ocupem uma extensa área em metro quadrado do território. São as algas, por exemplo. Então, isso aí fala muito sobre as algas, né? Uma desvantagem da pirâmide de biomassa é que ela não considera o tempo de produção dessa biomassa e, dessa forma, não mostra a velocidade com que a matéria é produzida. Vocês notem aí que a unidade de medida grama por metro quadrado. Não diz em quanto tempo ocorre isso. Na pirâmide de energia, você tinha quilocaloria por metro quadrado ao ano. Aqui é só grama por metro quadrado.
No exemplo da cadeia alimentar que tem fitoplânctons como produtores, à primeira vista, parece que o ecossistema não está em equilíbrio, já que a quantidade de matéria pertencente aos produtores é menor que a quantidade de matéria dos demais níveis tróficos. Porém, o fitoplâncton tem uma taxa de reprodução elevada, se dividindo rapidamente e aumentando a biomassa em um curto período de tempo e com uma velocidade elevada. Por isso, conseguem ser os produtores da maioria das cadeias alimentares de ambientes aquáticos. Esse parágrafo fala especificamente desse segundo quadro, em que você tem, olha, perceba, a base ela é menor do que os demais níveis tróficos, pelo menos do consumidor primário e secundário. O fitoplâncton aqui, basicamente algas, você, por elas terem uma elevada taxa de reprodução, e essa reprodução ela se dá extremamente rápida, ela pode ter uma biomassa menor do que os demais níveis tróficos. Mas isso daqui é um caso bem específico. Na legenda da figura está aqui o exemplo de uma pirâmide de biomassa de uma cadeia alimentar de ambientes marinhos com fitoplâncton, as algas, né? Ocupando a posição de produtor, zooplâncton ocupando a posição de consumidor primário e peixes ocupando a posição de consumidores secundários e terciários, ok? Isso é um caso bem específico de um ecossistema marinho, aquático. Mas a pirâmide de biomassa, geralmente, ela segue o mesmo design, o mesmo desenho da pirâmide de energia. E ainda falando de fluxo de matéria, a gente tem também a pirâmide de número, né? A pirâmide de indivíduos. Na pirâmide ecológica de número, cada nível trófico visa representar a quantidade de organismos pertencentes àquela posição. Portanto, esse tipo de pirâmide pode representar diversos arranjos, principalmente quando se analisa pequenos ecossistemas. Normalmente, a pirâmide de número apresenta bases maiores que o topo, mostrando geralmente que a quantidade de produtores em um ecossistema é maior que a quantidade de consumidores primários, que por sua vez é maior que a quantidade de consumidores secundários, formando assim um arranjo normal de uma pirâmide com base maior que o topo. É o quadro aqui que nós estamos vendo. A pirâmide ecológica de número de indivíduos mostra aí a base maior e ela vai decrescendo. Esse tipo de pirâmide de número, esse tipo de pirâmide, perdão, não. A pirâmide de número é que apresenta o maior número de variações. A pirâmide de energia não há variação. A pirâmide de biomassa, ela há uma variação num ecossistema aquático, como explicado no quadro anterior. Mas vamos ver que a pirâmide de números ela complica um pouquinho, porque há uma variação maior, isso devido ao fato de você não estar analisando a quantidade, a massa, né, de organismos vivos, mas sim o número de indivíduos, né, que compõem esses grupos de organismos vivos. Olha, aqui é justamente sobre isso que falávamos anteriormente. Em alguns casos, como em pequenos ecossistemas, o arranjo de pirâmide pode mudar. Por exemplo, uma cadeia alimentar composta por uma única árvore produtora que serve de alimentos para vários insetos, que por sua vez servem de alimentos para pássaros. A base da pirâmide será menor que os demais níveis. Olha aqui no primeiro quadro, né, a pirâmide ecológica de números em um ecossistema composto por uma única árvore, os insetos como consumidores primários, pássaros menores como consumidores secundários e pássaros maiores como consumidores terciários. Ali está, perdão, mas é terciários, né? No caso de uma cadeia alimentar contendo espécies de parasitas, só um parêntese aqui, parasita é uma outra relação desarmônica, né? O parasitismo, né? Então, o parasitismo é a relação
onde uma espécie ela parasita outra espécie, que assim então vai ser chamada de hospedeiro. E é desarmônica por quê? Porque o parasita ele tira proveito dessa relação e o hospedeiro ele tem prejuízo nessa relação. Ele é parasitado, né? Ele dá sustento e abrigo ao parasita, mas não recebe nada em troca. E isso daí é um prejuízo para ele. É só você pensar no que acontece num verme no seu intestino. O verme é o parasita e você é o hospedeiro que hospeda esse parasita. Isso é um exemplo, mais um exemplo de relação desarmônica, tá? Então, continuando aqui, quando a gente parou falando dos parasitas, então a pirâmide terá outra conformação, esta chamada de pirâmide invertida. É o segundo quadro ali. Né? Considerando o exemplo de uma árvore produtora, da qual se alimentam uma maior quantidade de insetos, beleza, está igual ao primeiro quadro. Se nesses insetos houver a incidência de parasitas, como algumas bactérias, a quantidade desses parasitas será maior que a população de insetos presentes na cadeia. Dessa forma, a pirâmide, nesse caso específico, terá a base menor que o topo. Olha só, você tem uma árvore que serve de alimento a 250 insetos, e como cada inseto cabe um sem número de bactérias, como aqui no exemplo, vai ter então 1.500 parasitas que são os consumidores secundários. A desvantagem da pirâmide ecológica de números é a sua simplicidade. Ela desconsidera o tamanho do indivíduo presente em cada nível trófico, bem como não apresenta a quantidade de biomassa ou matéria orgânica que é deslocada de um nível para o outro. Todas essas informações precisam ser fornecidas e não estão incluídas no desenho esquemático da pirâmide de números. Observa que a pirâmide de números é número de indivíduos. Então, você não tem ali a unidade de medida. Apenas você pode descrevê-la como o indivíduo propriamente dito, ou seja, 1.500 parasitas, 250 insetos, no caso da primeira quadro, 50 pássaros, e assim vai, tá? Bem, doutores e doutoras, para esse primeiro encontro sobre ciências ambientais, apenas uma apresentação breve, né? Tem aqui uma tarefa para nós exercitarmos, tá? Então, tente fazê-la. Caso tenha alguma dificuldade, dá uma pesquisada na internet ou em livros, discute aí em casa com todo mundo. É sempre bom pedir ajuda em casa, que as pessoas ajudem. Todo mundo leu, todo mundo acompanhou o vídeo, todo mundo pesquisando. Fica mais fácil e eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando com isso. Aqui de presente está o gabarito, né, as respostas da tarefa anterior sobre o intestino grosso. Tá? Aqui a primeira questão, a letra D, a segunda C, a terceira A, quarta foi B e quinta A. Dá uma conferida lá na tarefa anterior, qual foi o seu grau de acerto. Aconselho que sempre faça de novo uma tarefa corrigida. Uma vez que você sabe a resposta, fica mais fácil de fazer novamente. Então, confere lá o grau de acerto e tenta fazer de novo. Tá? E aí, fazendo essa daí, nossa próxima tarefa vai vir o gabarito desse aqui. Mas, por hora, lê direitinho, lê uma, lê duas, lê 10 vezes se for necessário. Conversa aí com o pessoal que assistiu junto contigo o vídeo e tenta responder esse nosso exercitando. Espero que tenha aproveitado, tenha sido de bom grado. E sempre lembra, não subestime a tua inteligência e exercite ela sempre que possível. Ou seja, nunca pare de exercitar sua inteligência.
Um abraço e até nosso próximo bate-papo consciência.